Boas noites, Marlon. Tudo bom? Fala, bonitinho, ó. Belezinha. Jéssica. Olha isso aí, rapaz. Doideira? Vamos ver qual que é desse cara aqui. Não sei se eu vou aceitar a sua solicitação, bonito. Deus o livre. Olá, Fabiola, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal. O Bonitinho já está entrando aí online. Já vamos começar a nossa live de hoje. Fala. Salve. Como está você, Bonitinho? Tudo tranquilo, tranquilo. Dá uma esfriadinha de novo. Rapaz, bota esfriada nisso, bicho. Aqui tá um gelo. Tá bem gelado, bem gelado. Tô com tudo fechado aqui e continua gelado. Barbaridade. Aí chegou a Eti, chegou a Gabi, Rodrigo Frigo, grande, Saulinho, Ícaro. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Bem-vindo à nossa live dos hidromeliantes, live número 002. Muito bem-vindos todos. Eti. Opa, meu pedestal aqui tá meio rebelde. Fala, Han. Han, vou aproveitar que você entrou. Me ajude a lembrar de quem que é esse hidromel que eu tô tomando aqui. Cacei uma das garrafas perdidas lá, tem muita coisa perdida aqui que eu não sei, né, de quem é todo mundo. É um melomel de ameixa. Esse melomel de ameixa eu ganhei em 1º de junho do ano passado, quando nós fizemos a reunião lá na casa do Guga. Você lembra de quem que é? Ameixa. Putz, de quem era o de ameixa? Pois é, cara, aqui, ó, abri agora a garrafa. Melomel de ameixa, do Rômulo. Não, esse eu acho que não é esse. Esse aqui é uma garrafa que eu tenho há mais tempo guardada. Essa aqui eu tenho desde o ano passado. E o Rômulo não tava lá, se eu não me engano. Se eu não me engano. Cara, tem muita garrafa perdida aqui. Errou, mas você tem um bom coração sempre. Eu gosto de seu bom coração. É, exatamente. Esse de agora, esse do Rômulo que você me falou ali. Mas esse aqui não, esse faz tempo que tá comigo. Tá com uma cor bonita, até o danado. Olha só. Ó, hidromel Valkyria. Aí. Fala, Valkyria. Beleza? É o Thiago ou é a Thiago Fêmea? Muito bem, André Luiz. Sejam todos bem-vindos, pessoal, tudo bem? Espera só mais um minutinho para chegar mais um pessoal, nós já começamos. Enquanto isso, acho que nós podemos novamente nos apresentarmos. Vai que tem alguém aí que não conhece a gente. Bonete, por favor, inicie a apresentação dessa vossa figura fofucha. Buenos, então, eu sou Cristiano Bonetti, proprietário da Diamond Brew. Os mais antigos devem lembrar da época da Tutatis Hidromel. Sou juiz BJCP, faço hidromel já faz uns 8 anos, mais ou menos. E junto com este fofucho querido, nosso grande mestre dos magos hidromeleiro, estamos aí nos hidromeliantes. Hidromeliantes, isso aí, muito bem. Vi que entrou aqui o Renato Bedori, a Fer Lázari, sejam todos muito bem-vindos. Ó, só figura hoje, hein? O Idevar, só figura. Pessoal, para eu me apresentar também, né? Vai que tem alguém que não me conhece, que chegou aí de paraquedas. Eu sou o Luiz Felipe de Moraes, sou responsável pelo canal do YouTube e pelo site Pompeia Hidroméis. Também tenho hoje a loja O Dente Azul, que eu vendo hidroméis de produção própria e de outros produtores também. Já são 8 marcas diferentes, 26 hidroméis distintos à venda lá, todos hidroméis industrializados, bonitinho, com registro, tudo 100%. E também sou autor, o feliz autor, do livro O Guia do Hidromel Artesanal, lançado em agosto de 2018, e já tem alguns milharezinhos aí de exemplares comercializados nesse Brasilzão. E começamos semana passada na semana passada a live dos hidromeliantes, né? A live dos hidromeliantes tem por intuito trocar
ideias sobre hidromel, conversar sobre hidromel, responder dúvidas que vocês vão colocando aí pra gente ao vivo, tá? Então, vamos começar, fiquem à vontade, quem quiser levantar um tópico, tirar uma dúvida, bater um papo sobre hidromel, falar mal do Bonetti, fiquem à vontade, pessoal. Vamos começar. O Jordan e a Aline estão aí também, tudo bem? Vamos ver. Quando isso vai virar podcast? Vai ter podcast. Pois é. Na verdade, olha, Gabi, não tem necessariamente o intuito de virar um podcast agora, pelo menos não nesse primeirinho momento, né? Mas todos os vídeos gravados aqui ao vivo vão ser disponibilizados no canal Pompeia Hidroméis no YouTube, tá? Então todos os vídeos vão ficar lá, para quem quiser ver, quando quiser, tranquilo. Só não vai ter, obviamente, a interação que tem ao vivo, que é bem mais legal, né? Para falar mal do Bonetti vai precisar umas 15 lives. Né? Quem tem passado, né? Né? Cara, enquanto o pessoal não faz pergunta, vou aproveitar para falar desse bichinho aqui, ó. Esse bichinho aqui era um hidromel que deu errado. Deu bem errado. Era para ter sido um hidromel lupulado e ficou muito estranho. O lúpulo não pegou, ficou com um sabor e aroma estranho. E um belo dia eu resolvi jogar um monte de extratos alcoólicos que eu tinha feito e salvei o querido. Então ficou bem interessante. Legal. Tem pergunta. O Idevar também quer saber quando sai o coffee. Responde mais rápido que essa é curta. O coffee caseiro tá em produção. O comercial, né, que não vai ser o coffee, um dia. E Casal Beer Hunters, o nosso perguntador mor das lives, colocou aqui: como calcular um ABV de um hidromel que ganhou adição de mais açúcar na fermentação secundária através de sucos ou de mais mel? Exemplo, meu hidromel chegou a 1000 de densidade final, com 14% de ABV, agora fiz adições. Cara, você vai ter que fazer uma regrinha de 3 aí, descobrir quanto de açúcar você está colocando a mais nesse mosto, e aí você vai ter que calcular. Essa quantidade de açúcar, ela tem potencial para se tornar quanto a mais de álcool? E vai somar um com o outro, né? Se eu não me engano, a cada 18 gramas de açúcar por litro, você, proporcionalmente, obviamente, você tem potencial para gerar 1 grau alcoólico a mais, tá? Então você vai ter que descobrir. Mas eu não usei mel, eu usei morango, eu usei amora, usei abóbora caramelizada no forno. Vai pesquisar e descobrir o quanto isso tem, em média, de açúcar por peso, por volume, sei lá o que você está usando, e vai fazer uma aproximação aí. Não tem, cara, caseiramente falando, é complicado, né? Até porque uma parte do açúcar vai se dissolver imediatamente no líquido, uma parte vai ficar no bagaço do que você colocou. Então é tudo por uma aproximação, tá? Não vai ter nada muito preciso. Bonetti. O que eu já vi o pessoal fazer é diluir em água um pouco, né? E tentar fazer uma medição. Para poder tentar uma amostragem. Isso. Mas que a gente falou, vai pegar uma abóbora caramelizada, uma fruta. Frutas ainda é um pouco mais fácil porque já tem alguns lugares, algumas referências que indicam quanto de açúcar potencial tem num valor médio, né? Daquela amostra de fruta. Quem usa o Beer Smith, que é a nova versão aí do Beer Smith, nova, mas já é velha, né? Eles têm muita informação sobre frutas. E ali eles botam o potencial de densidade que cada fruta tem. Só que, claro, isso são padrões americanos, né? Não significa que as nossas vão ser iguais, mas servem como referencial. Vai ser sempre uma aproximação, né? Nunca a gente vai ter isso com precisão em casa. Pediram ali pra gente falar um pouquinho sobre Bragôs, tá? E aqui o André... Sim, tem também. O Cadu chegou aí, salve Cadu. André Luiz, tem uma dúvida, gostaria de comprar um barril de 200 litros que tem à venda, já foi usado com malte de whisky, carvalho francês. Poderia usar esse barril para hidromel? Bom, deixa eu responder essa primeiro, tá? Porque eu já fiz isso.
Eu já fiz exatamente essa experiência que você está querendo fazer, André. Eu peguei numa tanuaria que importa barris utilizados para o Brasil. Eu comprei um desses barris de 200 litros, que já tinha sido usado para uísque. No caso era uísque escocês, o carvalho era francês. Eu pedi para eles desmontarem o barril, pegarem só as melhores tábuas que sobraram ali, porque, cara, destilado detona o barril, né? Então eu pedi para eles separarem só a melhor tábua, fazer uma raspagem nova nelas e refazer o barril, só que com um tamanho de 100 litros, descartando as tábuas mais judiadas. Então eu reformei o barril de 200 para 100, raspando toda a madeira nova e fazendo uma nova tostagem na parte interna. Então eu fiz uma tosta média-alta. O que acontece quando você faz isso tudo? Você não elimina todas as características do whisky. Tá? Uma boa parte daquilo que o whisky tinha de aroma, de sabor, vai se manter ali. Ele não vai embora e isso vai ser emprestado para o seu hidromel. Por outro lado, o processo de raspar e retostar faz com que o carvalho dê uma leve sobrevida. Então você consegue espremer um pouquinho mais ali características de carvalho, tanto de empréstimo de taninos, tanino de ótima qualidade, né, os taninos elagitanos, que são os melhores nesse tipo de relação carvalho-bebida. Você também consegue ter bastante aroma e bastante sabor. Se o barril estiver excessivamente cansado, o que eu posso aconselhar a você é: usa o barril para ter a microrrespiração, para ter aquela história toda, para emprestar o que o destilado vai emprestar, e compre cubos de carvalho, ou ripas, ou enfim, pedaços de carvalho e joga lá dentro, para melhorar o aroma e o sabor, que pode ser que esse barril esteja cansado para oferecer para a sua bebida. Tá? Bonete, quer complementar? Bonete? Bonete? Eu acho que o Bonete dormiu. Toda live ele dá uma dormidinha. Ele já volta aí, pessoal. Veja o hidromel. Cecília, ele tá tomando hidromel, uma receita que ele fez que deu errado, tá? Existe algum processo específico para esterilizar um barril? Sim, existem processos específicos para isso, inclusive com gás ozônio, com sanitização com ácido, com sorbato, tem várias coisas para fazer. Aqui, acho que o fofo chegou. Vamos lá, bonitinho. De nada, André. Na paz, meu caro. Deixa eu ver que chegou mais gente, hein? Chegou o Ram. Chegou mais uma galerinha. Fala, Bonete. Caiu, Jovem? Caiu, não machucou. Muito bem, que bom. Então vai lá, você escutou? Que caiu no início da live. Pô, brincadeira, né? Brincadeira, Bonete. Viu, Fofuxito? Você quer complementar a resposta da anterior ou passamos para a próxima? Você quer falar de Bragô? Do barril? Cara, eu particularmente nunca usei, então a tua referência é muito mais assertiva do que qualquer coisa que eu possa falar. Até porque tu reformou um barril, né? Não foi só a reutilização, né? Que nem tem muita gente que faz. Muita gente compra os barris e só reutiliza direto, sem nenhum tipo de tratamento. E o que tu fez, pra mim, é uma boa saída, porque tu tá renovando e trazendo as características que tu realmente quer pra tua bebida, né? E a gente falou ali que ainda vai manter as características do uísque, né? Claro, bem ou mal vai impregnar na madeira, né? Ela é porosa, então alguma coisa mesmo que tu faça a raspagem, ela vai continuar. Exatamente, não tem como resolver 100%. O uísque vai ficar, e cara, é legal pra caramba que fique. Tá? É muito legal pra que fique dessa maneira. Então teve gente que falou, Bonete, e aí você tem mais expertise, conversa um pouquinho sobre Bragô, dá uma faladinha aí, uma geral sobre Bragô com a galera. Bragô é sempre um campo meio nebuloso, né? O pessoal gosta de me atiçar para falar de Bragô. Bragô, na verdade, é a intersecção dos mundos da cerveja e do hidromel, né? Segundo o BJCP, até aproveitando e respondendo aquela pergunta que ficou lá sobre o BJCP, vou fazer um parênteses rapidinho, Morreu de novo. Pessoal, vamos fazer uma vaquinha pro Bonete, vamos comprar um celular para ele.
Oi? Sua pergunta foi... Tava convidando o pessoal para fazer uma vaquinha para comprar um celular para você. Não é o celular, cara. É a minha internet que tá cada vez pior e não adianta reclamar pros caras. Mas não, enfim, cara... né? Não adianta. O Bragô, então, é uma intersecção. E para falar do BJCP rapidinho, entra no site do BJCP, tem o guia de estudos, tem que fazer a prova online para ser juiz, e depois fazer a prova ao vivo, né? Onde tu vai degustar 6 amostras e vai ter os proctors, que são os juízes referência, aonde vai ser comparada a tua avaliação sobre os hidroméis com o dos proctors, e aí tu vai ser dada a nota e vai dizer se tu é aprovado ou não. Mas vamos falar do Bragô. Então o Bragô é a intersecção dos mundos da cerveja e do hidromel, sendo que na verdade o Bragô é um hidromel com maltes e possivelmente lúpulo, tá? Não é um hidromel com cerveja, que nem muita gente faz, apesar de que BJCP dita que pode ser feito um mosto de cerveja com adição de mel, pode ser feito um blend de uma cerveja pronta com um hidromel pronto, e tem uma outra forma que particularmente eu acho mais interessante, que é onde você faz um mosto de hidromel e adiciona maltes, né, e possivelmente lúpulo. Então, para poder ter um Bragô que seja equilibrado, tu tem que conseguir integrar todos os elementos que tu vai colocar ali dentro, né? O mel tem que ser perceptível, assim como os elementos dos maltes, tá? Porém, se o elemento de malte ficar muito superior ao do mel, eu particularmente caracterizo mais como uma honey ale ou uma cerveja com mel do que como um Bragô, tá? Então, o truque para mim é tu conseguir equilibrar os aromas e sabores dos insumos que tu tá colocando, assim como se tu fosse fazer qualquer outra receita. Tu tem que ter o mel, né, como o principal ingrediente. Ele não precisa ser o primeiro destaque, né? Isso é uma coisa que também é errado dizer, né? Ele tem que estar presente, ele não tem que ser a estrela da bebida, porém ele tem que estar ali, ele tem que ter o seu destaque, o seu brilho, e ele tem que ser muito bem incorporado com os outros ingredientes. Então, cervejas muito leves, que não tem um perfil de malte muito marcado, podem não ser uma boa referência para te usar quando tu fizer a montagem da tua receita de um Bragô, né? Tu vai pegar uma Pilsen, vai pegar uma Cream Ale, e são cervejas muito leves e que o caráter de malte é bem sutil. Então, o mel vai acabar se sobrepondo. Porém, quando tu fizer Bragôs com maltes com muita expressão, né, maltes tostados, malte torrado, malte caramelo, tem que cuidar para eles não se sobressaírem a ponto de esconder completamente o mel. Exatamente. Na verdade, isso vale até para todo estilo de hidromel. Hidromel com fruta, hidromel com especiaria, hidromel com vegetais, hidromel com malte. Gente, é hidromel complementado com outra coisa. O hidromel é sempre a estrela da história, tá? Sempre a estrela da história. O que vier a mais é adjunto, é agregado, é complemento. Mas o mel, as características de fermentação do mel e tudo mais, tem que ser evidente, senão não é hidromel. Exatamente. E é importante, e isso vale não só, que a gente falou, né, para malte, né, vale para qualquer insumo, inclusive para outras fontes de açúcares, né? Isso vai, tipo, os americanos usam muito, os americanos, não os americanos só, mas o pessoal usa muito nos Estados Unidos e Canadá os maple syrups, né? Sim. Tem que ser integrado, ele não pode se sobressair. Aqui a gente tem melado, a gente tem açúcar mascavo, rapadura, outras coisas que o pessoal tá querendo colocar, que se for mal incorporado, vai virar outra coisa que não hidromel, né? Sim, exatamente. Ó, aproveitando o tópico ali, a Aline CS Bat colocou, aproveitando o Bragô, vamos fazer neste sábado, mas vamos iniciar a fermentação somente com o mosto de malte. E quando chegar a mais ou menos 1025 de densidade, vamos adicionar o mel. É uma das possibilidades, né? Você deixar a fermentação
iniciar, e na verdade pode funcionar das duas maneiras. Você pode começar fermentando o hidromel, começar fermentando o bragô e depois unir, pode fermentar separado e juntar tudo no final fazendo um blend também aí, sob controle, bastante possibilidade aí. Tem uma melhor que a outra, uma maneira é melhor do que a outra, depende de como você sente a sua produção. Se você sente que controlando a fermentação do malte primeiro é mais fácil para você dosar o mel depois, show de bola. Se você sente que fermentar tudo junto desde o início, você consegue imaginar melhor o hidromel lá no fim do processo, show de bola. O importante é sempre ter em mente aonde você quer chegar e adaptar toda a sua técnica de produção para chegar naquele resultado. Não ir fazendo a receita conforme, enfim, aparecer na ideia, né? Mas é usar um certo planejamento. A minha cachorrinha também... É o Jordan, na verdade, ali, o Aline CSVET é o Jordan. Não, Jordan, cara, sim. Tu tem que ver, principalmente assim, tu pode fazer assim? Claro que pode. Cada um pode desenvolver a sua técnica do melhor jeito que conseguir ou que tiver acesso a estudos, técnicas e tudo mais, e equipamentos. Mas tu tem que pensar sempre no equilíbrio. Se, como já aconteceu de eu ter provado alguns bragôs em que começou se tratando como cerveja e depois se adicionou mel, eles perderam o equilíbrio. Então é esse cuidado que tu tem que ter. Equilíbrio. O mel tem que aparecer, porém, se tu colocar esse mel depois do início da fermentação, tem que cuidar para as leveduras já não estarem num certo ritmo, num certo cansaço de trabalho, que quando tu colocar o mel, elas vão estar já com um nível de cansaço alto, que vai ter um mel de fácil assimilação, elas vão comer rapidão, vão se estressar, vão morrer, e ou não vão fermentar, ou vão fermentar podendo dar alguma flavor. Tem que ter só esse cuidado. Exato, exatamente. Aparecida da Luzia entrou, seja bem-vinda. Veres, como está você, meu caro Veres? Tudo bom? Salve, hidromeliantes! Estou a fim de bolar um hidromel de gabiroba. Pode parecer loucura, mas vou fazer. Vocês já arriscaram essa ideia ou algo parecido, como jarivá? Só me lembre, Bonito, o que é o Veres mesmo? O que é gabiroba mesmo? Que fruta que é essa? Que eu sou paulista, gente. Lá não tem esse negócio de gabiroba, não. Não conheço que fruta é ideia que é isso. Gabiroba é a mesma que aqui a gente chama de araçá? É isso? Certo, acho que não. Acho que não, né? Acho que não. Vai lá, velho, fale pra mim que fruta que é essa, Gabiroba? Se é uma fruta, né? Você, por ser melomel, deve ser fruta. Gabiroba eu sei que é fruta, mas eu não sei que cara, gosto, cheiro. Não sei que pois é, que é. Pois é. Então vamos lá. Então até o Veres responder, vamos ver se tem mais alguma outra aqui. Vamos lá. Jordan. Já perguntou, vocês dariam Cadu ali, passou? Não, a pergunta do Veres é a última mesmo. Não, mas é parecido com a gabiroba, não é araçá. Mas é parecido, então, Edevar? Cara, então, assim, se for parecido com o araçá, então também é razoavelmente parecido com goiaba, né? O araçá e a goiaba são duas frutas bem próximas. Eu já fiz um hidromel de goiaba e usei ele na fermentação, desde a primária mesmo. Ele extrai uma quantidade absurda de aroma. É uma frutinha amarela que tem aqui no sul, muito doce e ácida. É ótima. Legal, valeu, Fer, valeu pela dica ali. Se tem bastante acidez, eu deixaria para colocar ela no final, então. Eu não colocaria ela no começo da fermentação. Por não correr o risco de elevar demais a acidez do produto. Então, deixando para colocar ela no final, eu conseguiria ir dosando, né, a quantidade, ou eu faço um suco e vou adicionando até chegar no ponto de acidez que eu quero, ou eu posso colocar uma certa quantidade da fruta lá dentro e vou provando todo dia. A hora que deu acidez, eu removo a fruta, mas o ponto da acidez me faria ter esse controle a mais, tá? Eu faria mais nessa pegada aí. Dada a característica que a Fernanda me passou ali agora, né? Eu não sei, não conheço realmente. Se tu não consegue prever o resultado, fermenta a base e adiciona a fruta depois e vai controlando, né? Exatamente. Assim como qualquer outro insumo que tu não tenha referência ou que tu tenha medo que passe do ponto, né? Fermenta a base e adiciona depois da fermentação, né, ter acabado, né, a fermentação primária,
e aí com isso tu vai controlando e cuidando, né, para não passar do ponto que tu quer. Até com isso tu consegue determinar a intensidade, porque sempre é aquela coisa, né? Pode sempre colocar mais, mas nunca tirar. Exato. Não é nem questão que não pode, né? Você não consegue. Exato. Aí tu vai ter que fazer um outro hidromel, uma outra leva, fazer um blend para tentar corrigir se passar do ponto. Aí todo um trabalho a mais, sendo que tu poderia ter colocado um pouquinho menos e ter cuidado um pouquinho mais. E resolvia a dica toda, né? O Marlon ali tinha perguntado se a gente já falou do BJCP. Sim, a gente já falou, mas rapidinho, né, pra te responder já que tu tinha saído. Tu tem que fazer primeiro uma prova online, depois uma prova presencial, onde tu vai avaliar umas amostras e vai ser comparado com os proctors, que são os juízes referência, e aí essa comparação de notas vai dar a tua avaliação e vai dizer se tu passou ou não, tá? Tem um guia de estudo no site do BJCP, é só acessar lá. O guia é em inglês, né? Não tem previsão de prova ainda. De novo, se tentou fazer no início do ano mas não teve quórum para poder realizar, acabou se trocando pela prova de Sidra, tá? É difícil porque tu tem que estudar bastante coisa e o tempo da prova também é bem curtinho, né? Tanto da prova online quanto da prova presencial. Mas não é impossível, cara, não é impossível. Com um pouquinho de estudo e um pouquinho de prática na avaliação de amostras de hidromel, né, tu consegue passar tranquilamente. E uma coisa importante também, se tu pretende fazer a prova para juiz, se tu tem hidroméis já prontos, mandar para ser avaliado em concursos e ver como é que os juízes dão feedback. E na internet também tem algumas fichas disponíveis para te estudar como preencher, tá? Tudo em inglês, óbvio, né, essas referências. Mas é trabalhoso, mas é gratificante, cara, gratificante. Tu aprende muito, né, sendo juiz. Tu não tá ali só para avaliar, mas tu tá ali também para conhecer coisas. Teve hidroméis que apareceram em concursos que eu simplesmente nunca imaginaria fazer algo do tipo, e o perfil sensorial foi ótimo para aumentar minha biblioteca. Sim, é sempre uma experiência muito, muito legal, muito válido você julgar hidroméis, né? Então é um aprendizado gigantesco. Só aproveitando, Fer, Jordan e Aparecida e também o Fontes, muito obrigado por tentarem explicar sobre a frutinha ali pra gente, tá? Entrou ali agora também Arley Kulik, o maior sommelier de vinhos do sul do mundo. Grande Arley, esse cara é fera no mundo do vinho. André Luiz, sou meliponicultor e fiz um blend com mel de uruçu. Já fizeram algum hidromel só com mel de abelhas nativas? Existem experiências, né? Eu já fermentei quantidade muito pequenininha, pelo custo do mel e tudo mais, com mel de abelha nativa. Já usei em algumas receitas, até caseiro. Eu tinha um hidromel chamado Eira, que era um melomel, na verdade, de manga, e ele levava 10% de mel de jataí no final da composição. E teve mais alguns também que eu já testei, até quando eu lancei ali em Hespérides no comecinho do ano, tinha o Hespérides número 2, que levava mel de tubuna na composição dele. Só que foi feito muito pouca quantidade, acabou muito rápido, esse não existe mais. Assim, mel de meliponídeo é sensacional, porque tem uma variedade gigantesca, são méis únicos, né? São méis de abelhas nativas e de flora nativa que não tem em lugar nenhum do planeta, só tem aqui. Então é muito legal. Quem já provou méis de meliponídeos, né? Meliponídeo, pessoal, são aquelas abelhinhas pititicas, tá? Que faz a colmeiazinha delas no buraquinho do bloco, do muro, né? Na caixa de luz, numa árvore, num barranco. São aquelas abelhinhas. Elas produzem uma quantidade, obviamente, minúscula de mel, por isso o preço delas é caro. E entre cada espécie das meliponídeas, o mel, as características do mel mudam absurdamente. São muito distintas entre si. Então você tem méis que são muito ácidos, méis que são muito aromáticos, méis que puxam como se fosse uma compota de manga de extremamente doce e maduro que são, e por aí vai. Então é uma variedade fantástica. A única coisa que eu percebi, que eu faria um adendo na salvaguarda ali, quando você quiser fazer hidromel com mel de abelha nativa, né, de abelha sem ferrão, de meliponídeos,
Cuidado com a quantidade dele, porque ele tem alguns tipos de ácidos presentes que dão uma sensação picante na boca, que foge um pouco do padrão da bebida em si, enfim, do que se espera de uma bebida. Então, o mel de meliponídeo, apesar de ser fantástico, ele pode dar essa desequilibradinha na bebida se não for bem trabalhado. Eu não acho legal, meu ponto de vista, minha opinião particular, tá? Eu não acho legal fazer hidromel 100% com mel de meliponídeo. Eu acho legal você fazer um acabamento em um hidromel com mel de ápice, preferencialmente pós-fermentação, porque aí você vai ter o aroma dele mais intenso, características de sabor mais intensa, por não ter passado pelo processo fermentativo. Então, no meu ponto de vista, mel de meliponídeo, a brincadeira é essa daí, André Luiz. Bonete. Eu tomei já hidroméis feitos 100% de ASF, né, abelha sem ferrão. E realmente, essa coisa da acidez, ela pode incomodar um pouco, né? Que a gente falou, eu também faria uma base com mel convencional, vamos dizer assim, né? Só que com um mel bem delicado, em que ele fosse praticamente consumido todo o perfil dele durante a fermentação, e faria o acabamento com da meliponídea, para justamente ser um aroma e um sabor mais fresco, mais vivo, né? Para não sofrer o processo de transformação e acabar se perdendo essa delicadeza. Seria isso, né? Eu particularmente nunca fiz, justamente por conta do preço. Eu sempre achei muito, muito caro, e eu nunca tive acesso a algum mel assim de forma gratuita ou com um custo bem acessível. Mas respeito quem faz, acho ótimo, acho super interessante. São hidroméis bem diferenciados, né, do que a gente está acostumado a ver. E quem falou, é uma brincadeira infindável, porque cada tipo de abelha, cada tipo de localidade vai apresentar uma característica bem única, bem diferente do que a gente está acostumado. Então, exatamente. É um mundão à parte. Vi que a Isa Kander está aqui. Olá, Isa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Ronaldo Argento entrou agora também. Lau Nascimento, Victor Storm. Sejam todos muito bem-vindos logo antes da live. Foi bem bacana. Legal. Isso aí, ó. Vamos voltar aqui, que a Joyce Kathleen tem uma pergunta. A Joyce era de Brasília. Joyce, boa noite, queridos. A minha dúvida é sobre a adição de sucos no final. Isso não vai bagunçar muito os cálculos da quantidade de álcool? Até teve uma pergunta parecida com essa lá no comecinho da live de hoje. Se ainda estiver em fermentação, melhor, de qualquer maneira vai bagunçar um pouquinho o cálculo, né? Porque se ainda estiver em fermentação, os açúcares presentes nesse suco vai fermentar e vai também se tornar álcool. Se não estiver em fermentação, esse suco adicionado vai causar uma diluição na sua bebida, diluindo um pouquinho o teor alcoólico ali também. Se for só uma adição e uma diluição, sem fermentar, é fácil, uma regrinha de 3 ali você consegue resolver a história, né? Agora, se você ainda tem fermentação, se o intuito é fermentar esse suco de fruta no final do processo, Joyce, aí você vai ter que fazer uma pesquisa, descobrir quanto por peso, por litro, sei lá eu qual a unidade de referência, tem de açúcar nesse suco que você quer colocar. Se açúcar vai ser por litro, obviamente, né? Então, quanto de açúcar tem um suco de goiaba? Quanto de açúcar tem um suco de maçã? Vai ter que pesquisar, descobrir, e aí você vai calcular esse açúcar que tem no suco. A hora que eu colocar ele no hidromel, ele vai dar quantos gramas por litro total? X gramas por litro tem potencial de virar quanto de álcool agora? Claro que isso tudo vai ser aproximado, mas tem que fazer essa brincadeira toda, não tem como. E vai mexer sempre, com absoluta certeza. E de uma forma ou de outra, tu tá adicionando alguma coisa ali, né? Então, ou vai diluir ou vai aumentar o açúcar que vai fermentar. Então, é um cálculo que tu vai ter que fazer por aproximação. Não tem muito o que fazer. Exatamente. Ó, o Han colocou ali, né, que ele fermentou um hidromel com mel de abelha sem ferrão no começo do ano, que ele achou que o sabor ainda tá estranho, mas o sabor não é tão limpo. É diferente, né? Você notou que o negócio não fica padrãozinho, né? Ele dá uma sensação de boca ali que foge um pouco do padrão, cara. Não é fácil você fazer esse ajuste certinho ali dele, como se fosse só mel de ápia melífera. Né? Casal Beer Hunters, perguntadores more. Esses dias vi mel de florada de canavial.
Qual o perfil dessa florada? Vocês já tiveram essa experiência? Olha, mel de cana não é mel, tá? É falso mel, porque ele é elaborado a partir de sacarose, e mel feito de sacarose não é mel, tá? Eu desconheço cana ter flor, né? Até onde me recordo de cana que tinha lá no sítio no interior de São Paulo, eu nunca vi flor na cana. Então, até onde me consta, Bonete, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas mel de cana não é mel. É o chamado melato, né, que eles falam. Não é melato. É melato com T, né? Não, o melato é outra história ainda. É outra ainda? É outra ainda. Nossa, confundi tudo. Quer dizer, mas, cara, eu também não, mel de melato, tá certo. Mel de melato, tá certo. Tá certo. É mel de melato, né? Sim. Que é o mel que não é mel, né? Enfim. Eu nunca vi. Particularmente desconheço. Também não do pouco que eu sei sobre cana, não me tem essa coisa de florada, né? Ali, ó, o Han falou que cana dá flor, mas normalmente a galera corta cana antes de florescer. Pois sim, né? E mesmo a abelha fazendo, sim. Porque, cara, a abelha vai fazer, mas ela faz a partir da sacarose. E não pode ter mel de sacarose. Mel é maltose, frutose, principalmente maltose e frutose, né? E outros açúcares pode ter ali também. Mas mel de sacarose não é mel, entendeu? E a cana é basicamente sacarose pura. Né? Eles até falaram ali, né? Ele tá falando da abelha que faz mel da cana. Cara, provavelmente ela vai fazer do suco de cana que vai ser expelido depois do corte. Em geral. Ela não vai pegar a floração, né? Normalmente tem isso. É que nem os méis por exemplo, de bracatinga, que é da resina da planta. Então, tipo, ele não é da floração especificamente, né? Então, no caso da cana, vai ser que nem o falou, da sacarose, vai ser do açúcar, do caldo de cana doce que ela vai atrás, né? Um tempo atrás, teve aquela polêmica do mel colorido na França, que ninguém sabia o que era, e na verdade as abelhas estavam indo nos açúcares do descarte da fábrica da M&M's. Então o mel era colorido. Então, tipo, a abelha vai onde é doce, se é onde ela se interessa. No caso da cana, provavelmente deve ser do caldo que escorre depois do corte. A gente tem que lembrar que a abelha ela vai fazer mel de tudo que é doce. Cara, tudo que ela achar que tiver qualquer tipo de açúcar, ela vai pegar para fazer mel, tá? Ela não discrimina nada, tá? Então, assim, fruta, ela vai pegar o caldo da fruta, ela vai pegar a cana, ela vai pegar não só a resina de algumas árvores, mas até a secreção de outros insetos. Exato. Tem a secreção da cochonilha, a abelha ela pega a secreção da cochonilha para fazer mel, né? Então, assim, tem um montão de possibilidade para a abelha. Nem tudo aquilo presta, nem tudo aquilo é legal, nem tudo aquilo é bacana. Se a abelha vê um descarte de xarope, tá? Medicamento, aquilo é adocicado, ela vai lá, ela vai pegar, ela vai fazer mel daquilo, tá? Olha que carrinho de cana-de-açúcar, lixeira dentro da cidade quando tem lata de refrigerante, sempre tem abelha capturando o açúcar que tá ali, tá? Então, é padrão, a abelha ela vai levar de tudo. No meu curso, eu até sempre falo muito pro pessoal, quando você for escolher o mel que você vai comprar, conheça o produtor, saiba onde fica o apiário e, de preferência, saiba o que tem no entorno deste apiário, para saber se a abelha não está pegando a fonte de açúcar dele de algum lugar perigoso, duvidoso. Então é muito importante você ter ciência de onde aquele seu mel está vindo. Não é só comprar o mel do cidadão ali e tacar para fermentar para ver o que acontece, tá? Então é muito, muito importante saber a origem de fato do seu mel. Por exemplo, aqui em Campo Largo eu compro de um pessoal que eu sei exatamente onde estão as colmeias dele aqui em Campo Largo. Tá? Fica um lugar bem conhecido, a pessoa trabalhava comigo, então eu fui buscar mel na casa dos caras, dos apicultores e tudo mais. Então cuidado, pessoal, cuidado porque mel pode ser legal e pode ser uma desgraça também, tá? Então tem que ficar esperto com isso daí. O exemplo que o Bonete falou é um clássico, né, do mel colorido. Na beira da piscina com as abelhas tentando entrar dentro da lata do refrigerante.
Exatamente, né? Padrãozão. Cara, e teve, um tempo atrás, já faz tempo, eu tava lendo até como título de curiosidade, que acho que eram vespas que faziam tipo um mel de restos de animais mortos. Pois é. E aí tu vai hidromel necromante. Hidromel necromante o negócio. Bom, pessoal, temos a presença aqui do Yuri. O Yuri é da hora, um Meet. Assim que nós voltarmos aí com as lives com os produtores também, o Yuri vai tá dentro das próximas lives aí. Mr. Montanha, salve meu caro, como é que você está? Cervejaria 8, olha, temos a presença novamente do maior cervejeiro do Brasil. Esse é grande. De Porto Alegre. Esse é grande. Rafa Ishihara, bem-vindo, meu nome. Tudo bom? Isso aí, pessoal. Perguntaram ali em cima. Eu perdi a pergunta, mas eu lembro da pergunta em si, que é sobre nutrientes. Perguntaram sobre nutrientes para a levedura. Bonito, começa. Isso antes. Cara, a pergunta dele sobre nutriente era justamente passando por onde estava difícil de conseguir e o que eu recomendava, né? Aí eu falei para ele, o principal que a gente precisa é nitrogênio assimilável, zinco, magnésio, tiamina ou complexo de vitamina B em geral, né? E lipídios que podem ser adquiridos na forma de casca de levedura morta. Exato. Então, os mais conhecidos no meio aí são o Ferment O e o Ferment K, né? Ferment K, que são duas formas de nitrogênio diferente, né? O O é o nitrogênio orgânico. E existem protocolos, né, já bem conhecidos usando esses nutrientes. Mas, mesmo que não sejam marcas conhecidas, se esses nutrientes, se esses compostos, né, estiverem presentes no nutriente em quantidades adequadas, pode usar sem problema. E se não tiver lipídio e tudo mais, cara, pega fermento de pão velho aí, ferve e toca pra dentro, que era isso. Só ferva, tá? Pra matar o fermento. Você quer ele morto lá dentro, você não quer ele fermentando. Exato, tem que ser fermento. É só a casca da levedura, não a levedura. Né? É o bichinho morto. Isso aí. Pessoal, tem um post no blog do Pompeia Hidroméis falando sobre nutrição. Acessem. Aliás, tem três posts diferentes falando sobre nutrição lá. Não contente em fazer um, eu fiz mais 2. E não é nem complemento, eu refiz ele inteiro mesmo, que é para não ter dúvida. Carlos André entrou, boa noite, Carlos. Gostei da colocação do gigante ali, ó. Gosto do mel de praia no verão, daquelas abelhas que pousam na nossa caipirinha. Perfeito, cara, perfeito. A Gabi deu uma alternativa ao nome do hidromel necromante, cadaverina. Também excelente, muito bom. Olha lá, minha sogra está presente, Dona Vera. Seja bem-vinda, Dona Vera. Levedo de cerveja. Levedo de cerveja vai fazer o mesmo efeito daquilo que o Bonetti falou. É levedura morta. Essa levedura morta, ela vai emprestar lipídio. É um dos itens que a nossa levedura viva precisa para fermentar bem. Até a falta de lipídio, ela causa um problema, acho que nos Estados Unidos eles apelidaram de rhinofart, né? Por quê? Porque quando você abrir o teu fermentador, vai estar tudo cheirando ovo podre desgraçadamente na tua casa inteira. Tá? Então, quando isso acontece, ele tá essa característica deliciosa, apetitosa no seu hidromel, o que você faz? Pega um pouquinho de fermento, ou levedo de cerveja, vai nessas casas de produto natural que tem o levedinho, ou que o Neuboreto falou, ferve um pouco de fermento Fleischmann aí, uma colher de sopa para cada 20 litros, se sobrar não tem problema nenhum, tá? Não tem dose máxima para esse negócio, também não vai botar 1 quilo do negócio, óbvio, né? Uma colherzinha de sopa por 20 litros ali tá ok. Coloca, agita bem o seu mosto, primeiro para diluir bem essa levedura que você colocou e deixar esse fedor do janho evaporar, sair, volatilizar para fora do teu hidromel. Você vai ver que se você fizer isso 1, 2 vezes ali, mexendo bem, colocando um pouquinho de levedura morta, esse problema, o rhinofart, vai ser eliminado, tá? Mas isso é um dos probleminhas, tem mais coisas, a levedura precisa de nitrogênio assimilável, ela precisa de zinco, ela precisa de magnésio, ela precisa de tiamina, precisa de vários outros compostos ali que são muito importantes também.
beleza? Então não confiem apenas no... de nutriente vai depender de acordo com o fabricante. Exato. Cada um vai ter uma concentração de cada tipo de nutriente, então tu tem que seguir as orientações dele. E sobre o uso de nutrientes, eu aconselho o que o Luiz prega bastante, que é a adição escalonada. Tu vai adicionando aos pouquinhos, mantendo as bichinhas felizes ao longo do tempo. Ao invés, é tipo tu sentar numa mesa e virem te servindo pratos ao longo do tempo. Tu vai comendo mais feliz e de forma mais moderada. Agora, se tu chegar e sentar na mesa e tiver toda aquela comilança na tua frente, tu vai te atracar que nem um louco, vai chegar na metade da refeição, tu não vai aguentar mais, vai querer abrir o botão da calça, se jogar num canto e dormir. É o que pode acontecer com elas. Se tu botar todo o nutriente no início, elas podem cansar muito rápido. Exatamente. Então, nosso objetivo durante a fermentação é manter uma população de leveduras adequada, o meio onde essa levedura está inserido, um meio satisfatório, que cause o menor estresse possível para a levedura, e manter essa população adequada num meio adequado, feliz e nutrido. Então, se a gente cumprir esses 3 itens ali durante a fermentação, muito provavelmente as leveduras vão nos brindar com um hidromel feliz no final do processo. Isso se você não zoou na receita, né? Se você fez uma receita decente, vai ficar legal. Tá? O Idevar falou ali de que leu em algum lugar que usar um pouco de lama limpa, claro, na fervura ajudaria. Que fervura? Que fervura. Esse é o ponto, né, Idevar? Essas referências de cerveja aí. Costuma-se não ferver hidromel, né, o mosto do hidromel. Costuma-se não ferver. Na verdade, ainda existem os defensores que falam que não tem diferença e tal, mas é uma prática totalmente aceita e utilizada não se ferver mais mosto de hidromel. Então não teria esse processo aí, tá? Pessoal, só um lembrete, faltam apenas 13 minutos para acabar a nossa live de hoje. Então, quem quiser colocar mais pergunta, agora é a hora. Senão, eu vou ficar falando para vocês comprarem o meu livro de hidromel e visitarem a minha loja Dente Azul, que tem hidromel. Vários produtores. Tem inclusive o do Bonete ali, ó, tá vendo ali embaixo? O Morfeu tá lá. Inclusive só tem na minha loja agora. Se ele tiver mais alguma lata é só com ele. Comercializado no comércio por aí é só na lojinha do Dente Azul. Até respondi a Gabi que colocou lá: se eu mando pros interior dos matos do Rio Grande do Sul. Cara, mando pra todo canto do Brasil. Se chega ser humano lá, chega hidromel do Dente Azul. Tá? Vai na paz. Na verdade, ele vai mandar pra mim. E aí eu vou fazer o pedágio, vou entregar pra ela lá no meio da colônia. Porque, né, não aceito que ela tome hidromel sem tomar comigo. Pois é, eu acho super válido isso. A Fernanda Lázari, Fernanda Lázari, que é uma pessoa principiante no mundo das fermentações, que não conhece fermentação, né, a pessoa que está iniciando agora, perguntou que horas coloca o álcool. Eu acho que essa é uma pergunta complicada porque você não especificou se eu vou colocar álcool líquido ou se eu vou colocar álcool em pó. Ou gel. Kathleen. Vamos lá. Gente, a Fernanda Lázari, para quem não conhece ela, tá? É a Fernanda da Morada Cietílica, uma das fabricantes das cervejas mais revolucionárias que nós temos no Brasil aí. Cervejas muito legais, um espírito único dentro da sua produção, tá? Inclusive, também tem produto deles na lojinha Dente Azul. Eu tenho espumante de fermentação natural deles, ou melhor, espumante de fermentação ancestral, que foi feito pela Morada, tanto o rosé quanto o branco, tem na loja Dente Azul também, exclusivo, tá? Vai lá, compra lá. Mais perguntas! Gel dá mais corpo, meu Deus. O casal Beer Hunters ali, o Elton. Como faz pra parar de produzir hidromel? Não faz. Continua produzindo. Exato. Essa. Bobagem. Tu acha mesmo que... Cara, eu tenho produção comercial, o Luiz também. Tu acha que a gente não faz hidromel em casa? Barbaridade. Tem que continuar fazendo. Vamos lá. Beer and Coffee Lover. Só aproveitar aqui, Bonete. Equipe da Serva Killers, parabeniza pela excelente live. Muito obrigado, meu nome.
Os guris que jogam comigo estão assistindo aí também. Legal, massa. Peraí, corri tudo aqui. Peraí, tem uma pergunta do André Luiz de novo. Percebo que hidroméis suaves ou semi vão uma quantidade maior de fermento. Por quê? Tipo, de um pacote de levedura é até para 20 litros. 4 pacotes de leveduras para 20 litros. Então, André, isso é uma das maiores lendas que existem no mundo do hidromel, é que um pacote de levedura é para até 20 litros. Na verdade, a quantidade de levedura, você vai calcular ela de acordo com a densidade do seu mosto, tá? O volume, densidade, né? E aí você vai fazer um cálculozinho para chegar lá. Mas, cara, um pacote dá para 4 litros, 5 litros, 6 litros, dependendo da densidade. Você pega ali a referência deles, né? A levedura tal tolera até 14% e ela fermenta até 20 litros. Se tu fermentar 20 litros com uma densidade que chega a 14%, ela não aguenta um pacote. Né? Ele até vai fermentar. Só que você vai criar um estresse monstro na fermentação. Exato. O que nem o Luiz falou, certo é tu fazer o cálculo da taxa de inóculo, né? Que é como se fala. Que é onde tu vai botar a tua densidade e tu vai dizer o quanto de óleo, né? Ele vai te dizer quanto tu precisa para fermentar até o talo, no caso. Até ficar... Esses cálculos normalmente é para consumir todo o potencial daquela levedura. Então, exatamente. De acordo com a tua densidade, tu vai ter a necessidade de um pacote, 2 pacotes, 5 pacotes, 10 pacotes, dependendo da tua litragem, né? Existem inúmeras ferramentas online que fazem isso. Então, inclusive, no site do Pompeia tem uma calculadora para Android gratuita que tem lá essa função de calcular. Você vai colocar lá volume do mosto, densidade inicial, densidade final, clica OK, ele vai te dar a quantidade em gramas de levedura que você precisa utilizar certinho. O cálculo, se não me foge a memória agora, é 1 milhão de células por ml vezes grau plato, tá? Então você vai converter a densidade do seu mosto, que normalmente vai estar em massa específica, para plato, e vai usar o plato nesse cálculo aí, tá? Porque o cálculo é assim, considera dessa maneira e pronto, não tem o que fazer, tá? Então é uma continha chatorga, mas pega lá, aproveita que tem o aplicativo gratuito lá, fica mais fácil. Danusoturi entrou. Mas até para complementar a pergunta, sim, vai precisar de mais levedura, porque tu vai precisar fermentar mais açúcar inicial. Normalmente tu acaba colocando mais levedura, porque mesmo que tu queira que ela pare semi ou suave, né? Tu vai precisar de mais levedura inicial para ela dar conta daquele açúcar que está ali. Não necessariamente ela vai fermentar mais, né? Mas é porque é muito açúcar para a levedura, e se tu colocar uma baixa quantidade de células viáveis, ela vai ou fermentar estressado, ou não vai fermentar tudo que tu quer, né? E outra coisa importante é cuidar da validade da levedura. Não significa que tu não possa usar a levedura vencida, tá? Eu uso quando sobra, porque, né, nem sempre a gente dá conta de fermentar tudo. Porém, tu tem que saber que a viabilidade cai, e aí tu tem que saber que tu precisa colocar mais fermento ainda. E um auxílio visual aí. Legal, tenho aqui 10 pacotes de levedura e venceu. Como é que eu sei se ela tá boa ou não? Quando você fizer a reidratação dessa levedura, né, tem que fazer a reidratação, não é abrir o sachêzinho e jogar no mosto, isso não pode, você tem que reidratar bonitinho. Reidratando a levedura, você vai ver que a levedura, estando viável, ela vai espumar, ela vai ter um monte de ação ali dentro do recipiente que você usar para fazer a reidratação, tá? Se você só soltou a levedura ali em cima, ela foi com o grânulo inteiro lá pro fundo do recipiente, muito provavelmente essa levedura foi pro saco, tá? Então é importante você sempre notar na reidratação se ela está bem ativa, bem feliz, para poder utilizá-la. Exemplificando, pouca levedura para muita densidade, para fazer uma analogia básica, é a mesma coisa você contratar 20 empregados para uma obra que precisa de 100. A obra vai sair? Vai, mas no final, cara, a galera tá estourada, tá todo mundo puto, ninguém mais quer nem ver tua cara. A levedura vai agir da mesma maneira que você.
Cara, e levedura puta vai te deixar muito triste, acredite. E muitas vezes não vai nem trabalhar direito, né? Vai fazer o troço de qualquer jeito. Exato. Quantos litros, Jéssica? Estamos falando. Falou aí 1.120, 4 sachês. Mas para quantos litros? Isso é importante. Informações completas. Isso nos ajuda. Juju! Participação especial do fim das lives. Juju! Esse é o bonito. Oi, Juju! Obrigado, Aparecida. 20 litros, Bonete. 20 litros. Qual fermento? Qual a temperatura de fermentação? Usou nutrientes? Fez aeração? Fez remoção de CO2? São várias variáveis. Bastante mesmo, muita coisa pode influenciar. Juju, olha lá, todo mundo te cumprimentando, Juju. Com certeza, né, Fê? Da live. A gente até pode ser os fofuchos, mas quem é uma fofura de verdade é ela. Mas claro, né? Sem dúvida. Esse é o Bonete. Pessoal, 2 minutos para a última resposta. Aí, Bonete. Cara, protocolo parece ok. Teoricamente era para ter dado certo. Estava na validade, né? O quão perto da validade estava. A conservação da levedura às vezes também influencia bastante, né? Então é um pouco mais. A gente vai estar sempre chutando, né? Quando a gente tenta ajudar vocês nesses pontos, mas a vovó ali. Mas é complicado, assim. Às vezes a levedura já veio desgastada do teu fornecedor, ele armazenou errado, o transporte não foi adequado. Então isso muitas vezes pode ser o problema. Às vezes a gente faz tudo certo e não atenua. Se tu vê, tenta fazer uma remoçãozinha nova, ver se de 29 de 5 ainda tá atenuando. Tenta mexer nele, ver se ele volta ativa, levanta as leveduras que estão decantadas e tudo mais. Se não resolver e tu quiser continuar atenuando, pega uma levedura de maior atenuação, né? Uma K1, uma EC, uma Pastel Champagne, e faz um inóculo adequado, né? E hidrata e faz um inóculo adequado e coloca para ver se ele atenua. Nem sempre é garantido que vai funcionar, porque o álcool presente já pode intoxicar a levedura. Então, tem que tomar esse cuidado também, né? Eu tenho uma fermentação aqui que está meio parada, mas eu fiquei feliz com o resultado. Mas no meu caso foi com levedura vencida e eu propositalmente fui adicionando fermento ao longo do processo para ver como é que o bichinho ia se comportar. Porque eu sabia que poderia não dar muito certo, né? Então são coisas mais... É que assim, a gente tem que lembrar também que a gente está falando de um organismo vivo, né? Ele tem as suas manias e as suas vontades que a gente não sabe como é que é. Exato, nem sempre vai estar nominal com o que está ali na ficha dele. Às vezes dá uma escapadinha. É que nem a tolerância alcoólica. A tolerância alcoólica, cara, uma parte das leveduras sempre se adapta ao meio e vai fermentar acima da tolerância. Tá? Então é sempre possibilidades por ser uma coisa orgânica. Bom, pessoal, menos de 1 minuto. Da minha parte, agradeço imensamente a todos que participaram. Muitíssimo obrigado pela segunda live dos hidromeliantes. Semana que vem tem mais hidromeliantes para vocês. Nós vamos disponibilizar essa live no canal Pompeia Hidroméis do YouTube. Então, muito provavelmente até o final de semana já vai estar lá pronto para vocês. A live da semana passada, para quem não assistiu, também já está disponível lá no canal Pompeia Hidroméis. Muito boa noite a todos. Bonete, suas palavras de despedida. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos, agradeço as perguntas. Né? Continuem comparecendo e nos incomodem também nas nossas redes. Eu tô no Instagram, no Chubby Midmaker, tô no Diamond Brew, tô no Tutatis Hidromel. Tem o Facebook, tem YouTube do Pompeia, tem o blog, tem
o Instagram, tem Facebook, tem, 9, não se incomoda, 8, pergunta. 6, 5. Então, até!